que acontece? Quando eu tinha meus 15 anos, eu cometi um erro que era, pra igreja, era gravíssimo. Por quê, cara? Eu fiz uma tatuagem com 15 anos. Olha. Um absurdo. Foi um choque, né? Foi Sim. mais do que se eu tivesse adulterado, matado alguém. Foi uma coisa assim. Agora, imagina, se hoje já causaria alguns Imagina alguns antigamente. comentários, imagina isso há 30 anos né? atrás. É. Né? E eu fiz a tatuagem, cara. Me arrependi de imediato, de verdade, ser sincero, não pela tatuagem, mas pela repercussão e pela tristeza que eu ia causar na minha mãe por ter feito essa tatuagem, entendeu, cara? Uhum. Que causou pra ela. Que né? causou pra ela, Uhum. porque eu escondi, tá? E um dia eu acordei de manhã com a minha mãe sentada na beira da minha cama e falando pra mim assim, que vergonha. O que Olha. você fez? Cara, aquilo pra mim foi É. pior que ela se me desse um tapa na minha cara, Vai mandasse, cadeia da mãe, né? Quando fala mandasse eu alguma embora coisa. de casa. Sério? As coisas vão embora de casa. Pra mim foi muito difícil aquilo. Cara, eu passei dias ruins, Sim, mal, sim. minha mãe calada, sabe? Eu falei, meu Deus, pensei em um monte de coisa, pensei em passar uma faca aqui, cortar um pedaço do braço, porque foi no meu braço. E não foi uma tatuagem assim, nada de absurdo, foi o meu nome em letra japonesa, entendeu? Ah, Nada entendi. demais. Nem um japonês traduziu até hoje pra saber o que Mas disse que era, tá bom. Então, Disse que era. Eu nem sabia, mas era. o cara que tatuou disse que era, Ah, mas tudo bem. Eu acreditei. Ai, meu Deus do céu. Só que um dia eu cheguei do trabalho, minha mãe tava fazendo comida e eu falei, mãe, a senhora vai ficar com raiva de mim, não vai mais falar comigo? Ela ficou bastante errei, chateada, né? Eu vou fazer o quê? Agora não vou mais. Só não vai ficar com raiva de mim, não me ama mais por causa disso e tal. Aí ela parou tudo que ela tava fazendo. Ela sentou e falou pra mim assim: vou falar uma coisa pra você. Tô decepcionado. Vai deixar de te amar? Jamais. Olha. Agora, eu sou ser humano falho. Agora, existe um que te amou de tal maneira que deu o filho dele pra morrer na cruz por você. E não é esse o seu erro que vai invalidar esse amor. Meu Deus. Em alguma coisa. Muito Ele vai te forte. ensinar com esse erro. Cara, me abraçou, eu chorei, enfim, resolvemos aquela questão. Uhum. Só que a igreja me crucificava por causa disso. Eu era o exemplo de pregação de culto de ensino. Sei. Eu era o exemplo do que um jovem não deve fazer. Eu era a ovelha negra da igreja, cara. Uhum. Ao ponto, pra você ter uma ideia, quero até mandar um abraço pro pessoal do Jardim Luana, que é a igreja que eu estou pastoreando. Já Tá? de Se tiver alguém do Luana, Jardim Pai do Luana aí, Senhor. se não tiver, a gente já conversa na sexta-feira. Ah, culto de ensino. Boa. E um abraço pro pessoal do Jardim Luana. Eu tô pastoreando lá vai fazer 6 meses. E um dia eu fui com os jovens pro Jardim Luana. Meus 16 anos, tal. E tinham 2 rapazes que a gente era muito amigo, e nós fomos juntos pra igreja. Naquela época, cara, não tinha televisão, assim, os crentes não podiam ter televisão, não tinha internet, não tinha nada. Então o que o jovem fazia depois do culto, pra se divertir? Né? Não tinha shopping, não tinha nada. Não tinha nada, Não tinha né? pizzaria. Olha, já, como era difícil nessa Taquá, vida. né? Cara. Então eu tinha pra igreja. Aquela cidade pequena. É, cidade pequena. difícil. Tempo, né? E a minha mãe falava assim, passa em casa pra eu fazer um bolo, depois do culto vocês passam em casa. Aí eu passei em casa. E aí ficamos em casa até depois do culto, na igreja que hoje eu estou pastoreando. Nossa. Eu fui com os jovens. Que coisa, né? Quando chegou em casa, minha mãe fez um bolo, ficamos lá e tal. Cara, ficamos até a meia-noite. Minha mãe foi levar os meninos em casa, 2 irmãos. E tudo bem, no outro dia era Santa Ceia. Embora eu não era batizado nas águas, mas eu ia no culto de ceia, que eu só fui batizar nas águas com 18 anos. E aí os caras não estavam conversando comigo. Tipo, eu era aquele cara conversador da mocidade, entendeu? Eu ficava cutucando os outros. E aí? Conversa pra conversar. Conversa comigo. E aí eles não estavam conversando comigo, eles saíram, mudaram e eu vi quando o pai dele do púlpito fez assim, pra eles mudarem de banco. Sério isso? Sério. Meu Deus. E aí, cara, eu fiquei assim. Nossa. Um deles saiu pro banheiro, eu fui atrás. Falei, meu, o que tá pegando, cara? Ele falou, Wanderlei, com lágrima nos olhos, cara. Ele falou assim, meu pai bateu na gente ontem. Meu Deus. Meu Deus, porque tava falando Porque do a gente senhor. passou na sua casa. Meu E ele falou assim, você não vai ficar andando com aquele moleque, ele fez tatuagem, ele vai ser um bandido, ele não vai ser nada na vida, ele não vai ser crente, ele vai desviar da igreja, ele vai pro crime, por causa de uma tatuagem, por causa de um erro que eu cometi. Sim. E ele falou assim, meu pai proibiu a gente falar com você, cara. A gente não pode mais falar com você. Meu Ele bateu Deus. na gente ontem. Olha. A gente foi dormir chorando porque ele bateu, porque a gente ficou na sua casa. Foi tão bom, mas a gente não pode mais sentar com você, falar com Meu você. Deus, que tristeza. Isso dentro da igreja, cara, sabe? E você conviver com isso, meu. E aquilo foi me machucando muito, sabe? E ao ponto de falar assim, pô, não vale a pena ficar na igreja, né? O senhor tinha quantos anos aí? 16. 16 anos, novinho. Muito novinho. 16 anos.
E quando vocês me falaram que os pais proibiram eu de falar com eles porque eu não era, sabe, tipo, Sei. um bom exemplo. Sabe, você ficar a ponto de o professor da escola dominical mandar você se levantar e falar assim, Meu isso aqui é o Deus. exemplo que não se deve seguir, cara. O mais eu ouvi na minha adolescência Você- foi, você não é exemplo de nada, você não vai chegar a lugar nenhum, você vai desviar. Quando você tiver maioridade, você puder escolher, você vai desviar. Sabe? Sei. Nossa. E um E dia... aquilo era um baque pra você? Era um baque, aquilo só não foi mais maior, cara, porque eu tinha uma mãe muito crente, cara. Uma mãe muito crente, muito simples, mas que me amava muito. Sabe? Sei. E um dia, depois que eu cheguei da escola dominical, tipo, é muito difícil falar sobre isso, porque por mais que passou muitos anos, ainda me emociona. E o professor da escola dominical falou assim, cara, você não vai chegar a lugar nenhum dali. E aquilo me deixou muito Meu triste, Deus. cara. Difícil, né? Eu cheguei em casa, falei pra minha mãe, não vale a pena ir pra igreja, cara. E o que pesa ainda é que o senhor era novo. Muito né? novo. Então não tinha maturidade nem espiritual mesmo. Por mais que fosse espiritual, mas não tinha, né? A gente Sim, com 16 anos, Não tinha. nada. Um adolescente, qualquer cara. coisa machuca mesmo, derruba mesmo. Sim. E eu ouvia isso de pessoas que tinham maturidade pra me ensinar, Sim. não pra me jogar pra baixo. Sim, sabe? é. Tipo, então eram coisas, era uma coisa, era tão surreal, cara, que um dia eu fui desse dia eu fiquei chateado pra caramba, minha mãe falou pra mim assim, ela era muito sábia. Eu tô escrevendo um livro, né, que conta a Ô, história da que minha mãe. benção! Que É legal. mesmo, Dede? Esse Ah, eita! Gente, eu fico ligado. Vamos apresentar esse livro aqui, Vou hein? trazer aqui pra apresentar pra vocês. Com Ô, certeza. Glória! O nome do livro é Minha Mãe Tinha Razão. Olha que Nossa! forte o tema! É, Meu Deus, hein? E aí eu cheguei super chato, super pra baixo. Ela falou assim, senta aí que eu vou te contar uma história. Tinha uma irmã, que ela já era avó. E de repente, essa irmã, a barriga dela começou a crescer, ela achou que eu tava doente. Ela falou, que doença é que eu tô, Deus? Porque eu sou vó, não tenho mais como engravidar. E aí um dia essa irmã sentiu uma dor. E eu ouvindo aquela história, mano, tá bom, a irmã tem uma dor da barriga e tal. E aí essa irmã, ela colocou as mãos na barriga e falou assim, Deus, se é uma doença, me cura. E Deus anunciou para ela, falou assim, não é uma doença. Este que está sendo gerado no seu ventre será o que vai te Meu. amparar no dia da tua velhice e será pastor de ovelhas. Meu Deus! Eita! Jesus! Aí eu ouvi Muito aquilo forte. e eu falei assim, tá, Nossa, e até aí o senhor não sabia não, ela dessa não tinha me história, né? contado. Ela falou assim, pois é, essa mulher sou eu. E esse bebê é você. Não Meu importa o Deus. que eles falarem, não importa o que o pastor Meu falou, Deus. não importa o que o líder falou, não importa o que o céu anunciou. Meu Deus. Você será pastor de ovelhas, seja lá quando for, mas você será. Então fica quieto, aguenta, espera, porque o que Deus Beleza. determinou, meu filho, para você, ninguém vai invalidar.